Deixa eu trazer agora aqui para nossa conversa Guilherme Henke, cofundador da CapTable, chegando aqui na nossa programação. Guilherme, muito bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na BMC News. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Paula. Bom dia, Isabela. Bom dia, Débora. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu gosto muito de participar aqui com vocês. Fico sempre feliz aí quando sou convidado. Muito obrigado pelo convite novamente. A gente que agradece. Bom, Guilherme, são vários assuntos importantes, mas eu queria começar falando com você sobre o cenário aí para as startups por conta dessa inflação global, né, em altos níveis. A gente tem falado muito sobre o impacto, né, da inflação, impacto de alta taxa de juros para as empresas, mas queria entender mais agora para um cenário das startups, né, entender um pouco mais essa situação, o custo do dinheiro ficando mais caro com a elevação dessas taxas de juros. A gente sabe que acabam impactando muitas companhias. Eu queria entender, né, a sua visão, análise aí, né, dos desafios que as empresas, né, que têm esse perfil de crescimento aí mais fortes estão tendo também por conta disso. É um cenário também difícil para as startups. O que poderia diferenciar uma empresa que vai ser aí resiliente, né, daquela forma ali, pode ficar ali pelo meio do caminho? Como que isso pode acabar impactando? Eu acho que o cenário, Paulo, ele realmente não é lá muito atrativo para o momento das startups. Mas quando a gente olha especificamente sobre essa questão de custo de capital, taxas de juros, a gente acaba não tendo um impacto tão grande no cenário de startups no que se refere à tomada de crédito, porque por natureza esse tipo de empresa financia o seu crescimento através da venda de participação societária, através de equity e não de dívida. Né, porque essas empresas não têm um fluxo de caixa ainda muito estável, não possuem um balanço sólido, então tomar dívida para essas empresas é muito caro, seria um custo de crescimento muito caro. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o outro lado, quando a gente olha não para o tomador, mas para quem está cedendo esse crédito, eu estou tomando um risco muito alto para querer ganhar uma taxa fixa. Se eu estou tomando o risco dessa empreitada aqui, eu vou querer ganhar com o crescimento dessa empresa, que pode ser exponencial. Então, o efeito do aumento das taxas de juros não é tão relevante do ponto de vista da tomada de crédito pelas startups. O que impacta? Impacta que quando a gente aumenta a taxa de juros, a gente está realocando a matriz de investimentos global daqueles ativos mais ligados a equity, mais ligados a risco, para aqueles ativos ligados à dívida corporativa e, sobretudo, dívida de governos. Né? A gente está vendo aí os títulos públicos brasileiros voltando àqueles patamares em que a gente conseguia dobrar o capital a cada 5 anos sem tomar muito risco, investindo no risco soberano de Brasil. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno global. Então, também nos Estados Unidos e na Europa, aquele capital que ia para o que a gente chama de venture capital, que esse mercado financeiro das startups está começando a migrar para ativos mais seguros, para renda fixa e etc. E quando a gente olha para um ativo como startups, que capta rodadas subsequentes através desses fundos para alavancar o seu crescimento, provavelmente essa turma vai ficar com menos capital no mercado para conseguir crescer. E isso que vai impactar. Mas eu comento, Paulo, que a gente tem um cenário novo que está se avizinhando, que é aquele cenário que é o fim daquele cenário de dinheiro fácil, dinheiro farto, dinheiro barato, em que eu conseguia captar rodadas a cada 6 meses, valuations cada vez maiores, e agora eu vou ter que fazer o tema de casa. Eu, como startup, vou ter que ter um fluxo de caixa, vou ter que ter um plano sólido, vou ter que ter um valuation adequado, então a gente vai viver uma seleção natural de mercado. Os bons não vão ser prejudicados. Guilherme, vocês lançaram na semana passada um marketplace para negociação de cotas ali de startups, né? E na prática, como é que funciona esse processo? É como se fosse um mercado secundário aí que a gente conhece na bolsa para ações e fundos imobiliários. Tem alguma diferença importante que você pode destacar para a gente? Com certeza, Isabela. Eu acho que assim, dando um pano de fundo disso, acho que só para mencionar a grande importância disso para o mercado. Quando uma startup ela capta recursos, ela capta, como eu comentei, em rodadas subsequentes, cada vez de um player diferente. Então lá no início ela vai captar com aquilo que a gente chama de friends and family, né? Famílias, amigos mais próximos, depois com uma aceleradora, com um investidor anjo, depois através de plataformas de oferta pública, como é a CapTable, por exemplo, depois com fundos de early stage, fundos de growth stage e assim por diante. Uma dor que é comum a todos esses players do mercado é a liquidez.
A gente está acostumado nesse mercado de investimento de startups a alocar o capital numa startup e ficar com esse título, com esse instrumento de investimento na mão por 5, 10, 15 anos até a gente ver o retorno desse capital. Isso é praxe no mercado. Então, o lançamento do Marketplace aqui da nossa parte, da CapTable, é a primeira iniciativa do Brasil para resolver esse problema da liquidez, para dar liquidez para todos os players dessa cadeia. Então, a gente acredita aí que é o início de uma grande revolução no mercado. Bom, isso posto, e eu espero ter convencido vocês aqui com meus argumentos, eu sei que é um pouco soberbo da minha parte estar dizendo que a gente está provocando uma grande mudança no mercado, mas eu realmente acredito que isso vai acontecer. O funcionamento, a grande diferença é que, primeiro, o órgão regulador, a CVM, não nos permite chamar de mercados secundários, inclusive para não vincular ao que já existe, mercado de balcão, de bolsa de valores, etc. Né? Então a gente chama aqui de mercado subsequente, ou seja, o investidor adquiriu uma participação na primária e agora ele quer, enfim, ter uma plataforma que mitiga as assimetrias informacionais entre comprador e vendedor para que ele possa estar se comunicando entre os dois lados para chegar a um preço razoável nessa transação. Então é isso, é uma plataforma para mitigar assimetrias informacionais, para que o comprador e o vendedor se encontrem. O que isso significa, Isabel, na prática? O nosso sistema não pode, por regulação, fazer um match automático. Preço de compra, preço de venda, book de ofertas, bater o preço de venda com o preço de compra, a gente faz a liquidação automática. Não, isso nós não podemos fazer. Essa é a principal diferença do que a gente tem aqui para a Bolsa de Valores. O que nós podemos fazer é um mural, é um painel, no qual o investidor pode colocar a sua ordem de venda. Estou vendendo aqui um lote de 100 ações da startup XPTO, e em contrapartida, o investidor disposto a adquirir essa participação, ele escolhe lá do mural aquela que tem o preço mais atrativo, que ele gostou mais, que ele aquela startup que ele quer investir, e ele vai lá e clica para dar um match naquela ordem. Depois é muito simples, basta ele fazer o comprador fazer a transferência dos recursos para uma conta escrow aqui da própria CapTable, a gente que faz essa gestão, e depois a gente troca a titularidade no painel e faz a transferência para o comprador. Então, na prática, Isabela, é um mecanismo muito mais simples do que a gente tem em Bolsa de Valores, ou o mercado secundário de bolsa, o mercado de balcão, etc. Mas acaba funcionando da mesma forma que a gente acaba fazendo compradores encontrarem vendedores. Guilherme, e como que foi essa primeira semana de negociação, né? Esse novo modelo, né, de mercado para Venture Capital tem sido bem aceito aí pelos investidores? Sem dúvida, eu acho que deu bastante barulho no mercado, deu bastante gente falando sobre isso, e o volume que nós tivemos na plataforma refletiu também esse impacto no mercado. Então nós tivemos aqui 380 ordens criadas de compra e venda, somando um volume aí de 589 mil reais. Foram 123 investidores que colocaram essas ordens. Bom, isso são ordens, a gente não está falando de efetivamente transações. Mas em número de liquidações, nós tivemos 19 matches sendo feitos, 19 pessoas trocando de titularidade. Isso eu diria que é acima da expectativa que nós tínhamos. Nós tínhamos a expectativa de esse volume acontecer ao longo de um mês inteiro, e já na primeira semana ocorreu. Mas também era esperado que nós tivéssemos, logo nesse início do Marketplace, um overshoot em ordens de venda. Por quê? Porque nós temos aqui 3 anos de investidores que foram alocando seu capital em startups e criando seu portfólio, e que ficaram com eventuais necessidades ou vontades de reposicionar o seu portfólio represada, porque antes não tinha essa ferramenta. No momento que surge essa ferramenta, nós temos 3 anos de participações societárias ali sendo ofertadas aqui para fazer os rebalanceamentos de portfólio. Então é mais ou menos o comportamento que já era esperado, embora acima em termos de volume. E quantas companhias, só por curiosidade, Guilherme, já estão disponíveis hoje aí para as negociações, né? Setores, né? Talvez que a gente possa falar que tenha tido maior número aí de projetos? Nós estamos, esse número muda a todo tempo, porque as companhias elas têm que anuir com a participação no mercado subsequente. E, enfim, a gente assina um instrumento, um contrato, e estão a todo tempo novas companhias assinando esse contrato para serem colocadas à disposição do mercado subsequente. Hoje nós temos 20, falta confirmar o número certinho de quantos assinaram hoje de manhã, mas nós temos cerca de 25 companhias transacionando, das 54 que temos aqui na CapTable. E a expectativa é que até o fim da semana a gente tenha cerca de 40.
De muita briga ali, né, Guilherme? A resolução 88 da CVM foi conquistada para o mercado e deve trazer mais agilidade no desenvolvimento econômico do país. Quais os próximos avanços aí regulatórios almejados por vocês e pelo mercado de venture capital? Quais os próximos passos também para facilitar o ambiente de negócios no país? Eu acho, Isabela, que a resolução 88 ela já veio com grandes avanços. Como comentaste, ela foi bastante batalhada, né, por nós e pelo próprio regulador, que tinha todo o interesse em fazer isso acontecer, mas estávamos todos sendo cautelosos. Essa mudança na antiga instrução 588 era esperada ainda para antes da pandemia. E aí veio a pandemia, é claro, o órgão regulador acabou, a CVM acabou adiando essa publicação. Bom, trouxe vários avanços, a gente ainda precisa testar, sendo bem honesto, Isabela, a gente ainda precisa testar os novos limites, as novas liberações que foram provocadas pela resolução 88, mas obviamente nós como players de mercado, a gente que está aqui fazendo um trabalho sério, a gente gostaria de ter a maior liberdade, a maior agilidade, a maior flexibilidade possível para atuar. Então, um avanço em relação ao que foi feito, liberação de novos limites de faturamento para as empresas, novos limites de captação, novos limites de divulgação de ofertas, seriam os próximos avanços que a gente pleitearia. Ou seja, tudo aquilo que já foi contemplado no 88, mas ainda mais. Um segundo passo, um avanço. E além disso, eu acho que a grande questão que a gente precisa pleitear aqui é, como tu comentaste, uma melhoria no ambiente de negócio do país como um todo. Acho que não é nada muito diferente do que a gente precisa para a economia real, que a gente está precisando também para as startups. Uma melhora no ambiente tributário, uma melhora na regulação trabalhista, né? Acho que tudo isso atrapalha muito as startups. E, sobretudo aqui, quando a gente fala de pequenas empresas, de pequenas startups, algo que acaba atrapalhando muito essa questão de funding, de levantamento de recursos. Então, se eu pudesse pontuar aqui para ti, só para a gente não ficar só na filosofia e para algo prático, eu acho que seria muito simples a gente ter uma mudança na qual o investidor de startups pudesse compensar os seus ganhos com as suas perdas para fins tributários. Eu explico. O que acontece? Hoje na Bolsa de Valores, se a gente faz uma venda de uma ação com lucro e tem que tributar ganhos de capital, mas depois a gente faz uma venda de uma ação com prejuízo, a gente compensa um do outro. Agora, em startups, se a gente ganhou um certo volume de capital em uma startup, mas a nossa outra startup quebrou, eu tenho que pagar ganhos de capital sobre aquela que eu ganhei e a que eu quebrei eu não posso compensar. Isso acaba prejudicando essa dinâmica de alocação de capital em startups via portfólio. Então, falando de forma geral, nós precisamos avançar o que a Resolução 88 já trouxe, nós precisamos melhorar o ambiente de negócio como um todo, o país, sobretudo trabalhista e tributário, e, por fim, a gente gostaria de uma equiparação aí que o mercado financeiro já pratica para as startups terem mais facilidades em levantar recursos. Uhum. Guilherme, eu queria trazer aqui uma outra questão, né, uma dúvida que me surgiu aqui. A gente sempre tem um cunho muito educacional aqui na BMC News, a gente fala muito, né, sobre as notícias, mas tentando entender também aquela parte, gerando conhecimento, educação para as pessoas, é o nosso lema, que a gente acredita muito, que a educação é o que transforma mesmo a vida, né, de todos nós. Inclusive hoje, eu vou até aproveitar aqui um spoiler para falar que o meu strike de hoje, a gente vai trazer um tema muito importante, que é a educação financeira. Inclusive vamos conversar com a deputada Eni Ortiz, que fez aquele projeto que foi muito criticado até pela deputada Luciana Genro lá no Sul, para incluir a educação financeira nas escolas. E aí surgindo, né, você estava falando muito, me surgiu essa dúvida, a questão do setor de educação para essas startups, né? Como que um Venture Capital, por exemplo, ele pode auxiliar no desenvolvimento de iniciativas voltadas para esse setor? Existe, de repente, aí uma forte presença já nesse ramo dessas startups? Sim, Paula, eu acho que a pandemia foi o grande vento de cauda para o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas empresas, pensando em soluções para esse setor. Uhum. Até porque o comportamento foi bastante dinâmico. Então, as pessoas migraram imediatamente para o online e depois começaram a fazer essa transação de volta para o presencial. Nós aqui também temos diversas iniciativas educacionais e a gente percebe esse movimento quase pendular do comportamento de quem está se educando, de quem está buscando educação, de consumir a educação de forma diferente. Mas eu acho que o panorama maior, dando um zoom out em relação a isso tudo, é uma mudança ao longo de décadas do comportamento de quem consome a educação e das habilidades e expertises necessárias para a qual a gente precisa treinar a população para fazer frente aos desafios do mercado de trabalho.
E o setor tradicional de educação não conseguiu acompanhar esses dois fenômenos. Então, vai vir das startups, vai vir dessas pequenas empresas de tecnologia, que futuramente serão grandes, a gente espera, pelo menos, né? Vai vir desses players mais ágeis do mercado pensar soluções para isso. E, então, esse é um mercado muito forte no Brasil, que vem se desenvolvendo muito, a pandemia ajudou, mas a gente tem um problema muito importante aqui. Quando a gente fala de tamanho de mercado, normalmente esse é um dos maiores mercados do Brasil. Só que existe um player que domina esse setor, que é quase monopolista desse setor, que não é lá conhecido muito pela sua agilidade e adoção de tecnologia e pensamento para o futuro, que é o Estado brasileiro, né? Então, o principal player, o principal consumidor desse setor, o principal o principal player que influencia o setor educacional brasileiro, né, ele não está muito aberto a isso, digamos assim. Então, a iniciativa de quem está trabalhando em educação deve ser bypassar o Estado, deve ser tentar promover isso de uma forma privada, né? Por isso que a gente, elogiável o projeto da deputada Ani Ortiz, né? Só que, de novo, a gente está trabalhando isso dentro da estrutura estatal, que vão ter várias amarras, vão ter vários empecilhos, vão ter várias barreiras, né? E cabe a nós, empreendedores, pensar formas de sair da estrutura estatal para prestar esse serviço para as pessoas. Do ponto de vista do Venture Capital, endereçando finalmente a tua pergunta, eu vejo que é um setor bastante procurado pelo segmento financeiro. Mas eu gostaria de fazer uma adição aqui, que esse setor especificamente tem um interesse muito grande não só dos players financeiros, dos fundos de Venture Capital, mas também dos players estratégicos, quais sejam as empresas ligadas a esse setor, que tem muitas delas fundos de corporate venture capital, que esses fundos de empresas para investir em startups, e sabem que podem usufruir de ganhos de sinergia de estar trazendo essas startups para perto. Nós temos aqui no Brasil alguns dos maiores grupos educacionais do mundo, e esses grupos educacionais estão sim se ligando à tecnologia, se ligando a startups, comprando startups, investindo em startups, fazendo iniciativas de inovação aberta, e isso sim pode tornar esse setor muito dinâmico e atrativo. Tá certo. Guilherme, nosso comentarista Eduardo Negrão está aqui com a gente também, participando nesta segunda-feira. Tem dúvidas aí? Gostaria de fazer uma pergunta. Acho que ele quer montar uma startup, hein? Não sei, estou desconfiada. Vamos lá, Negrão, fica à vontade. Bom dia, Paula. Bom dia, Guilherme. Paula, a gente sabe quando alguém está ganhando rios de dinheiro, quando acorda com um sorriso como o do Guilherme na segunda-feira. O cara tá montado. Olha, eu tô rindo, mas eu não tô ganhando rios de dinheiro, não, tá? Só tô rindo do comentário. Você já é milionária, né, Paula? Aí não conta, sim. Minha patroa. Obrigada. Não, eu queria traduzir para o Sussuí Guarani, a experiência do Guilherme aí. Algumas corretoras de ações, ou várias, já começam a negociar também operações no mercado americano, Wall Street, na Nasdaq, etc. Existe essa possibilidade, porque pelo menos que a gente lê como leigo, que tem um número de startups e também unicórnios, vamos dizer assim, muito maior nos Estados Unidos ou no exterior. É possível, através da sua empresa ou de algum concorrente seu, investir em startups no exterior? E ainda eu concluo que, se você pode, não sei se você pode, citar um case de sucesso da CapTable, uma startup que ela intermediou e que realmente deixou os seus clientes muito felizes. Negrão, bom dia, é um prazer estar aqui contigo de novo, obrigado pela tua participação. Eu não estou ainda ganhando rios de dinheiro, espero que em breve essa maré mude para mim. Eu lembro da última vez que estivemos juntos aqui, tu comentaste que tu já foste muito rico, mas depois que casou foi rebaixado para a Série B. Né? Então eu vou adiar o casamento aí alguns anos para ver se eu consigo juntar o patrimônio antes disso. Negrão, respondendo a tua pergunta, eu acho que do ponto de vista de mitigação de risco, montagem de portfólio, montagem de uma estratégia maior de investimentos, faz total sentido a gente diversificar em geografia, em moeda, em governos, né? Até porque o brasileiro é o povo, é o investidor que tem mais aquilo que a gente chama de home bias, né? Aquele viés de onde ele mora, de investir perto de onde ele mora.
né? Quando, na verdade, a gente deve fazer uma alocação para proteger dinheiro, para proteger patrimônio, se está em dólar, se está em libra, se está em franco suíço. A gente tem que montar algo para proteger o nosso patrimônio, independente da moeda em que ele esteja. Do ponto de vista de diversificação, faz todo sentido a gente ir por esse caminho. Quando a gente fala de startups, não é diferente. Mercados diferentes funcionam de formas diferentes, têm dinâmicas diferentes, estão sob riscos diferentes. O risco soberano ou o risco sistêmico americano é diferente do risco sistêmico brasileiro, embora quando o risco sistêmico americano se consuma, o Brasil acaba muito impactado também, o contrário não é verdade. Então faria sim muito sentido para um investidor em startups estar fazendo esse movimento, de alocar uma parte do seu investimento em startups brasileiras, uma parte do investimento em startups americanas e eventualmente uma parte em startups europeias, israelenses, chinesas, o que for. Hoje, infelizmente, através da minha instituição, através da minha empresa CapTable, eu não consigo promover esse serviço. E o motivo é regulatório. E aí eu volto na pergunta da Isabela, o que poderia ser melhorado, o que poderia ser liberado. Talvez está aí, Isabela, mais um ponto. A gente poder fazer essa captação para um CNPJ internacional, para empresas internacionais. Hoje, a regulação não nos permite fazer isso. Mas a gente espera um dia conseguir estar no nosso roadmap de desenvolvimento, achar formas de fazer isso, porque a gente está aqui para atender o nosso investidor. E, como eu comentei, para o nosso investidor faz todo sentido esse movimento. Respondido a sua dúvida, Negrão? Tá certo. Eu tinha até pedido, eu não sei se ele pode ser uma coisa antiética, assim, dele ressaltar um case de uma startup intermediada pela... Não sei se cria algum constrangimento para os demais clientes. De forma alguma, foi esquecimento meu mesmo, Negrão, te peço desculpas. Posso citar alguns aqui, eu acho que o primeiro deles foi a Alter. Quando a gente investe em startups, a gente tem a expectativa de ver esse capital de volta em 5, 10 anos. Mas a gente captou uma startup chamada Alter, que era um banco de criptomoedas, que em 8 meses foi vendido para Melius, listado em Bolsa de Valores, e entregou um ganho de 73% para os seus investidores. Uau. 73% não é o ganho que a gente espera quando a gente investe em startups, mas considerando que foi em 8 meses, certamente foi algo muito substancial. Né? Se a gente anualizar esse retorno, dá 101% ao ano. Né? Então, realmente é um retorno bastante substancial que os investidores tiveram. Eu, infelizmente, não tinha investido na Alter, senão o meu sorriso estaria maior ainda, mas eu investi em outras startups que também tiveram sucesso aqui na CapTable. Por exemplo, a Uzu, que foi vendida para o mercado Bitcoin recentemente, e também a Zelectric, que é uma empresa que criou uma rede de recarregadores de carros elétricos e que acabou de anunciar, eu não sei se já posso falar sobre isso também, mas acabou de anunciar que está negociando uma operação aí com um grande player de mercado. Teria outros cases para comentar, a Trechin, que é uma empresa que inclusive eu faço parte do board, além de ser investidor, já captou novas 2 rodadas depois da captação conosco, marcando seu valuation acima e valorizando, enfim, portanto o patrimônio dos investidores. Oaks também fez novas captações, Lovin fez novas captações. Enfim, a gente está bem feliz com os resultados. Claro que tem aquelas que... Nós tivemos uma empresa que quebrou, que efetivamente deixou de existir durante a pandemia, mas quando a gente compara perdas e ganhos, nós estamos bastante satisfeitos com os nossos resultados, o que é um endosso do nosso mecanismo de análise aqui da CapTable também. É o suficiente esses exemplos? Eu posso citar mais alguns aqui se quiserem, a gente está sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Não, inclusive eu elogio a sua honestidade de citar um case que não deu certo, para não passar nenhuma ilusão. Né? Investimento em mercado sempre está implícito o risco, né? A gente não pode eliminar. Mas a gente fica contente de saber que você tem muito mais cases de sucesso do que o contrário. Obrigado, está respondido, Guilherme. Muito obrigado, Negrão. Obrigado pela tua participação. Obrigada. Gente, obrigada. Quero agradecer, já aproveitar, viu, Guilherme, também aproveitar aqui e agradecer a sua participação aqui com a gente. Fica o convite também para voltar em outras oportunidades, qualquer novidade também. A gente faz questão aqui sempre, né, de falar sobre outros meios de investimentos, o quanto é importante também para os investidores. Muitas vezes ficam ali presos, né, preocupados só em renda fixa, preocupado também só em renda variável, operando em bolsa, mas temos aí outras formas também de investimentos, muito pertinente aí esse passo, né, que vocês deram aí com essa liquidez agora podendo ser feita. Muito obrigada mais uma vez por trazer informações aqui para a gente em primeira mão.
Que é isso, Paulo. Eu que agradeço, como eu comentei no preâmbulo aí da minha participação. Eu gosto muito de participar aqui com vocês, porque aqui na CapTable nós somos fãs da BMC. Então, para mim, é sempre um orgulho quando eu posso estar aqui trazendo essas novidades aí para o pessoal. Sempre que convidado, farei questão de estar presente. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço, então, aí, né, a audiência de todos vocês diariamente. Estamos sempre aqui também. Obrigada. Beijos, você e todo mundo aí. Valeu. Obrigado, até a próxima. Obrigada, valeu. Vamos seguir.